Apocalipse capítulo 3, versos 7 até o 13. Hoje nós vamos ler e meditar um pouco sobre carta à igreja em Filadélfia. É a sexta carta, do Senhor Jesus à igreja de Filadélfia, a qual foi dado lá na ilha de Patmos ao apóstolo João. Então vamos iniciar nossa leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Jesus começa já se apresentando mais uma vez, como todas as cartas anteriores, para não deixar dúvida. Quem é ele? Santo. Porque ele é o único santo, ele é o único justo, ele é o único verdadeiro. E quando ele se apresentou, que ele tem a chave de Davi, mostrando mais uma vez que, segundo as profecias, o Senhor que iria nascer e como nasceu, o Messias esperado, desejado, seria da descendência de Davi. Então ele tem o poder, ele tem a autoridade de abrir portas, de fechar portas. E quando o Senhor Jesus abre uma porta, ninguém fecha. Quando o Senhor Jesus fecha uma porta, uma oportunidade de alguma forma, ninguém tem o poder de abrir. Verso 8. Conheço as tuas obras. É bem aqui que a coisa começa. O Senhor Jesus conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe tudo o que nós pensamos, desejamos, sonhamos, tememos, dúvidas, certezas, a fé e a falta dela. Não tem como nós esconder nada do Senhor. Mas nesse caso aqui da igreja de Filadélfia era algo positivo, Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Numa determinada ocasião, Paulo escreve o seguinte: quando eu penso que sou forte, aí é que sou fraco. Quando eu penso que estou fraco, aí é que sou forte. Então, cabe a crente reconhecer a própria fraqueza. Nós somos fracos, nós somos frágeis. Nós, por nós mesmos, jamais alcançaríamos a salvação desejada. Não há nada de bom em nós para isso. Não há nada de bom, sabe? Não há justiça em nós que faça com que a gente mereça a salvação que o Senhor nos oferece. Isso que nós precisamos reconhecer. A nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa fé que é muito pequenininha. Isso demonstra a dependência que nós temos do Senhor. Como ele diz aqui, vocês têm pouca força. E de fato, pelo nosso braço, pela nossa força, pela nossa vontade, nós jamais venceremos as lutas, as batalhas, principalmente as espirituais, o inimigo de nossas almas. Jamais venceremos. No entanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí é que vem a nossa força, a minha força, a tua força. O guardar a palavra do Senhor. A não negar o nome do Senhor. Quando nós temos isso em nossas vidas, a certeza absoluta de que Jesus Cristo é o Senhor, aí nós nos tornamos fortes diante do inimigo. Reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa pouca fé e entregar todas as lutas nas mãos do Senhor Jesus. É isso que é ter pouca força, mas sair vitorioso, porque não nega a fé, independente da circunstância, independente do momento. O Senhor Jesus precisa ser o nosso norte. Precisamos saber e demonstrar que sabemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso nós não podemos negar em momento algum da nossa vida.
Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, Jesus já tinha falado isso numa carta anterior, né? Capítulo 2, versículo 9, eu acredito. Deixa eu ver o que diz. 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, isso aqui na carta ao Esmirna, né? A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Aqui Jesus volta a dizer: eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Então são os falsos crentes do meio da igreja que, mais uma vez, o Senhor Jesus vai pôr à prova e, mais uma vez, vai expô-los. Cabe a cada um de nós guardar a nossa fé, guardar a palavra do Senhor Jesus, não negar o seu nome, que um dia o joio no meio do trigo, os falsos crentes, os falsos judeus, como é mencionado aqui, serão mostrados à sociedade, mostrados à igreja, identificados. Olha só, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui já está falando dos momentos difíceis que nós enfrentamos, das grandes tribulações, das angústias, das pestes, das calamidades, e que o Senhor Jesus vai nos guardar desde que nós continuemos firmes na palavra dele, guardar a palavra dele. Porque você guardou a minha palavra, eu vou te guardar na hora da provação que é de vir para o mundo inteiro. E ela vem para experimentar os que habitam na terra. A grande tribulação é isso. Separar o joio do trigo. Experimentar quem verdadeiramente é crente, quem não é crente. Aí o Senhor diz o que nós esperamos todo dia. Venho sem demora, no versículo 11. Conserve o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós guardamos a palavra do Senhor, não negamos o nome do Senhor e precisamos perseverar até o fim. Venho sem demora, conserve o que tu tens. Cuidado para no momento da angústia, você não negar o nome do Senhor de alguma forma. Porque negar o nome do Senhor Jesus não é só dizer, eu não creio nele, não. Mesmo dizendo eu creio, você nega quando agimos de maneira contrária. É a mesma coisa uma pessoa dizer, olha, vamos lá, um exemplo. Eu sei fazer um determinado trabalho, ele diz que sabe, vai lá fazer e não sabe. É a mesma coisa. Dizer que crê no nome do Senhor Jesus e não crê de verdade. No primeiro sinal de problema, sai fora com medo de sofrer consequências. O que nós precisamos ter em mente, que mesmo que nós precisamos enfrentar a morte, nós ainda precisamos estar fiéis ao Senhor Jesus. Eu espero, sinceramente, nunca precisar ter uma situação dessa na minha vida, mas eu tenho que ter consciência que se por acaso tiver, eu precisarei permanecer fiel ao Senhor, porque mesmo que mate meu corpo, eu ressuscito para a vida eterna. E aí você imagina, a pessoa com medo de uma sova, com medo de ser maltratado, nega o Senhor Jesus, vai morrer do mesmo jeito que ninguém veio aqui para a pedra e vai ressuscitar para a vergonha eterna. Já pensou um negócio desse? Então é isso que nós precisamos ter em mente. Eu espero, sinceramente, nunca precisar fazer essa escolha. Ou você nega, ou você faz isso, ou você faz aquilo, ou você morre. Eu espero nunca precisar, mas se precisar, precisamos ter em mente que precisamos continuar decidindo por Cristo. Ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus. Isso é coisa grande. Coluna é base de sustentação para algo. Um prédio não se sustenta sem coluna. E nós seremos coluna no santuário do Senhor. Dali jamais sairemos. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então o Senhor tem promessas grandiosas para nós. Habitaremos com Ele no santuário celeste. Um novo nome. Por quê? Porque nós verdadeiramente seremos novas criaturas. Verdadeiramente todas as coisas antigas já terão passado. Aí o Senhor termina dizendo: quem tem ouvidos, no versículo 13, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz às igrejas é a mesma coisa de sempre.
Crê no Senhor Jesus e será salvo. Permanece fiel até a morte e receberás a coroa da vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.